A paz do Senhor, que bom estar com você mais esta oportunidade para trazer a você uma mensagem, uma reflexão a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. E nessa oportunidade eu quero falar um pouquinho com você sobre a graça salvadora. O livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, e diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A expressão graça aqui nesse texto significa favor não merecido. É o dom de Deus para a salvação, da humanidade. É uma graça, que o homem não merece. Que o homem não fez nada por merecer e que o homem não consegue alcançar sem a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvos. É unicamente pela graça de Deus. O homem nada pode fazer para alcançar a salvação. E uma questão interessante ainda é que, mesmo que o homem pudesse fazer, ele não quereria fazer. Ele nada faria. Porque o homem natural, ele não tem desejo no seu coração, de alcançar a Cristo. Ele não tem desejo no seu coração de servir a Cristo. É por isso que o mesmo Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nesse sentido, tanto calvinistas como arminianos estão de acordo, de que o ser humano ele é totalmente depravado. A depravação humana, a depravação da moralidade humana, impede com que o homem queira a graça de Deus. A distorção da moralidade de Deus no homem, impede que o homem queira a graça de Deus. Então, tanto calvinistas como arminianos entendem que, se não for a graça de Deus, ninguém poderá ser salvo. Diferem apenas na questão da aplicabilidade da graça. Os calvinistas entendem que a graça de Deus se aplica apenas a um grupo, que eles chamam de eleitos, escolhidos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Nesse sentido, dizem que a graça de Deus ela é limitada, chamam de a limitação da graça. Deus limitou a graça apenas para os escolhidos. Os arminianos insistem no fato de que a graça de Deus é para todos os homens, baseado em vários textos da palavra do Senhor, como Tito, capítulo 2, a partir do versículo 10, versículo 11, que diz que a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens, anunciando a todos os homens, a justiça soberana do Senhor. Também o livro de João, no capítulo 3, e o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, não apenas alguns, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30, diz que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância do homem, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Quanto ao número da raça humana, anuncia a todos os homens. Quanto à geografia humana, anuncia a todos os lugares, para que se arrependam e que venham ao conhecimento da verdade. Por tudo isso, nós entendemos que a graça de Deus é manifesta a todos os homens. A graça é um presente de Deus, é um dom de Deus, a todos os homens. Diz aqui que não vem de nós, é dom de Deus.
A graça é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus aos homens. É um presente de Deus para a humanidade. Quando a questão do meio em que os homens, né, são salvos, os calvinistas dizem que as pessoas que são eleitas por Deus, elas não podem resistir à graça. Eles chamam de graça irresistível. Aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram chamados por Deus para o seu propósito, né, não podem jamais resistir à graça. Ou nem quererão resistir, aceitarão livremente a graça. Quanto aos arminianos, né, creem e pregam, né, de acordo com a vontade soberana de Deus, o Espírito Santo previne o crente para a salvação. É chamado, né, na teologia arminiana, né, de graça preveniente. O Espírito Santo previne o crente, previne a pessoa para a salvação. Portanto, quando uma pessoa vai à igreja, vai a um culto evangélico, ele não vai simplesmente porque quer. Porque a carne jamais produziu um cristão. Já diz o sábio, né, professor Antônio Gilberto. A carne jamais produziu um cristão. Ninguém faz a vontade de Deus por querer. Ninguém opera a sua própria salvação. Ninguém consegue levar a si mesmo a Cristo. Porque a carne jamais produziu um cristão. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo, ele vem até nós e nos conduz a Deus, nos leva a Deus, nos coloca ao pé do Calvário, para que nós possamos decidir se queremos ou não servi-lo. Depois que ele opera em nós o desejo da salvação, a necessidade da salvação, nós temos a escolha de resistir a essa tão grande salvação. É claro que nós podemos resistir, porque a Bíblia diz que para nós guardarmos, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Também, no livro do Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. O Espírito Santo, ele não é invasor, ele bate na nossa porta, ele nos dá todos os recursos, todos os meios, né, para a salvação. Ele nos leva até a salvação. Agora, se vamos querer essa salvação, se vamos aceitar Deus operar em nós essa tão grande salvação, aí aqui é a questão, se vamos querer ou não. Querendo, aceitando essa tão grande salvação, que é começada e terminada pelo poder do Espírito Santo, é o que diz Paulo, né, pela graça sois salvos. Né, depois que tivermos alcançado a promessa de Deus, depois que tivermos entendido o plano da salvação, nós não poderemos dizer: a minha mão me salvou, o meu poder me salvou, o meu livre-arbítrio me salvou. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio humano também ficou contaminado com a queda. A nossa vontade de decidir, a nossa liberdade de decisão também ficou comprometida. Mas o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vontade, ele trabalha no nosso desejo, fazendo com que nós possamos querer a salvação. E quando nós aceitamos esse tão grande presente de Deus, o Espírito Santo, ele nos leva até o Calvário, nos apresenta ao Pai, nos apresenta a Deus e diz: agora este também é teu filho, porque ele aceitou o teu sacrifício. Você pode ser filho de Deus também. Você pode ter paz, você pode ser feliz, você pode ter esperança, porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz para essa tão grande salvação. A graça de Deus se há manifestado. Nós somos agradecidos ao Senhor por essa tão grande graça, né, que se manifesta a nós gratuitamente. Gratuitamente porque Ele conquistou para nós. A graça, ela não é de graça. Ela é de graça para nós,
mas para Cristo ela custou um alto preço. O salmista já dizia, porque a nossa redenção, ou porque a vossa redenção é caríssima e os vossos recursos se esgotariam antes. A nossa redenção, ela é caríssima e os nossos recursos se esgotariam antes. Ou seja, não tem nada que nós possamos fazer para obter essa tão grande salvação. Mas a graça de Deus, a graça poderosa do Senhor, ela vem a nós, trazendo em nós essa tão maravilhosa salvação. Que esse plano maravilhoso de salvação seja entendido por você. Que você também possa entender o plano da salvação e entregar-se a Cristo livremente pela fé. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Amém.